Sejam novamente bem-vindos ao nosso estudo e também ao curso de noções básicas em apologética. Hoje nós vamos conversar um pouquinho e assim aperfeiçoar mais o nosso argumento e o conteúdo. O que você está vendo aqui é a capa do filme Deus Não Está Morto. Eu irei fazer uma pequena introdução, resumo, uma pequena análise desse filme, tá? Para que o entendimento da apologética, a sua metodologia, a sua função que ela deve desempenhar no ambiente, não somente religioso, mas no ambiente cultural, no ambiente acadêmico, no ambiente da universidade, em qualquer ambiente em que a gente for necessário responder, dar uma resposta realmente bíblica e honesta a respeito de qualquer assunto que nos foi assim questionado. E perceber também, eu vou fazer aqui uma citação do livro, tá? Manual da Apologética, que é uma citação aqui já, e ver também as funções da apologética. Então, quando eu fizer a introdução, resumo desse filme, tá? Que inclusive tem até um livro, Deus Não Está Morto, inclusive são dois livros, tá? Que aborda como a apologética ela consegue fazer a defesa da fé, ok? Então, antes de eu fazer essa introdução, eu gostaria de citar aqui o livro Manual de Apologética, na página 31. 31 e página 32 também. E a página 33. Falando sobre as funções da apologética. Imagina o seguinte: nós temos um órgão, né, vários órgãos no corpo humano, e cada órgão é responsável por uma função. Entendeu? Assim é o estudo da teologia. A teologia tem vários departamentos, várias disciplinas, e cada disciplina funciona como um órgão, certo? E cada órgão ele trabalha para sustentar o corpo, ok? Então a apologética é o coração desse corpo, ok? Então, sobre a função da apologética, a apologética tem uma função, e qual é essa função? Alguns especialistas respondem a seguinte questão. Bem, Francis diz o seguinte: percebe que a apologética, a sua função, é da seguinte forma: é uma defesa do cristianismo enquanto sistema, uma vindicação da cosmovisão cristã contra seus detratores e uma refutação de sistema e teorias contrárias. Ou seja, a função da apologética é três. Primeiro é uma defesa, segundo é uma vindicação e o terceiro é uma refutação. Do mesmo modo, o próximo especialista na área da apologética também aborda nesse mesmo caminho, mas de uma forma um pouquinho diferente. Ele diz o seguinte: a primeira função da apologética é mostrar de que modo a fé cristã, isto é, o que a Escritura diz, né, está relacionado com as declarações de verdade. Também diz assim, mostrar o poder da interpretação do cristianismo. E por último, a última função que ele destaca é a refutação de ataques falsos e o expus é contra o cristianismo. E aqui na página 32, John Frame diz o seguinte sobre a força da apologética, ou três aspectos da apologética, né? Primeiro, provar, refere-se à apresentação de uma base racional para a fé. Segundo, a defesa ocupa-se de responder às objeções da descrença. E terceiro, ofensiva, dedica-se a investir contra a insensatez do pensamento incrédulo. Tá? Inclusive tem até uma obra chamada Apologética para a Glória de Deus. Né? Então a apologética ela tem essa função, pessoal. Ela tem a função de provar, né, utilizando bases racionais, fazer uma defesa e por último fazer uma ofensiva. Então essa é a
função da apologética. Mas o que me chama muita atenção dessa obra aqui é o que está na página 33, que diz assim: o objetivo da apologética não é simplesmente o de ganhar um argumento intelectual. Muitos estudam, né, sejam filosofia, teologia, física, química, história, apenas para debater, sair como vencedor, sair com seu ego cheio. A função da teologia da apologética não é essa. Na verdade, a função de nenhuma ciência é justamente essa, de maneira nenhuma, né? Apenas debater e vencer o debate. Não. O objetivo da apologética é o seguinte: é o de persuadir as pessoas a confiar exclusivamente no Filho de Deus que morreu por elas e entregar a ele a vida e o seu futuro eterno. Pode-se também falar dessa função como evangelização ou testemunho. Ou seja, não é a primazia, não é a função, não é o objetivo da apologética ficar debatendo. Porém, tem pessoas que é desse jeito, né? Mas a apologética não é isso. A apologética é uma defesa. Você vai defender o cristianismo para que as pessoas possam encontrar um caminho correto para confiar exclusivamente no Filho de Deus, na sua obra de redenção, na sua obra dos méritos de Cristo, né? E é dessa forma que a apologética nos ensina. Tá bom? Então, fica a citação desse livro. Então, a gente já pode fazer o início do curso, né? Não que isso não esteja ancorado, alicerçado, mas apenas para somar o conhecimento. Então, vamos falar um pouquinho do filme, tá? Não sei se vocês assistiram, inclusive até recomendo. Vejamos o seguinte aqui, rapidamente. Então, vamos falar o seguinte aqui. Em 2014 foi lançado o filme Deus Não Está Morto. É um filme gospel, um filme cristão, é um romance, né? Tem seus altos e baixos, mas a gente vai focar aqui no aspecto da apologética, ok? Então a história gira em torno de um personagem chamado John Walton. É um jovem universitário que enfrenta um grande desafio em sua jornada acadêmica. No primeiro dia de aula, seu professor Jeffrey Hudson, um ateu convicto, exige que todos os alunos assinem uma declaração afirmando que Deus está morto, para passar na disciplina. Josh, que é o personagem do filme, né, principal, sendo um cristão devoto, se recusa a assinar e, como resultado, é desafiado pelo professor a provar a existência de Deus dentro da turma. Antes de eu continuar, é o seguinte: se fosse você, o que você faria? Como você faria para provar a existência de Deus na universidade? Já pensou nisso? Então o filme segue na luta de Josh para definir sua fé contra a crença do professor Hudson. Ao longo da história, Josh apresenta vários argumentos filosóficos, científicos e teológicos para tentar provar que Deus não está morto, enfrentando a pressão interna tanto do professor quanto de colegas. Então, paralelamente, o filme apresenta outras histórias, né, que exploram as lutas pessoais de diferentes personagens e como as crenças e as descrenças em Deus afetam a vida humana. Ou seja, temos um debate apologético acontecendo, temos a metodologia apologética acontecendo, mas também temos as circunstâncias dos seres humanos, as vidas do dia a dia das pessoas, né? Seus traumas, suas enfermidades, suas doenças. E como é que isso pode ser visto pela apologética. Então a gente está chegando ao filme apenas nesse teor, ok? Obviamente tem outros elementos que o filme projeta e produz para criar um tempo para o espectador poder assistir, ok? Veja bem. Então, falando sobre o debate, agora. Então, os debates entre o professor Hudson e Joss são o ponto central do filme. Eles abordam questões fundamentais da existência de Deus, o papel da fé na vida humana e a relação entre a ciência e o cristianismo. Né? Vejamos o argumento de Hudson, que é o ateísmo. Tá? O professor Hudson representa uma visão ateísta que argumenta que a crença em Deus é irracional e antiquada. Ele aponta suas afirmações com referência a filósofos como Friedrich Nietzsche, que declarou a morte de Deus, que Deus está morto, né?
e utiliza a ciência para afirmar que o universo e a vida podem ser explicados sem a necessidade do Criador. Hudson também critica a fé como um obstáculo ao progresso e à razão. Ou seja, existem três argumentos ateístas aqui, tá, pessoal? O primeiro é de origem filosófica de Nietzsche, que diz que simplesmente está morto. O segundo é de origem científica, a ideia da evolução, basicamente. E o terceiro é que ele afirma que a fé pode causar uma barreira para impedir a razão. Bem, são três temas que devem ser respondidos, né, cada um no seu devido lugar. Ok? No primeiro caso, Nietzsche, ele roteou e fala de filosofia, uma outra questão no qual ele pode ser refutado utilizando outros argumentos filosóficos. Sobre a ideia do universo, isso já foi refutada, porque o evolucionismo já não tem tanta sustentação hoje em dia baseada em novas evidências e, de fato, a fé, no que diz respeito ao cristianismo, de forma nenhuma, ela é oposta à razão. Agora, existem religiões que é contra a razão, então aí precisa ter realmente um cuidado aí. Esse basicamente seria o argumento do ateu, e agora ele pode passar para o que Josh, o cristão, vai responder a respeito desse assunto e qual é o seu argumento. Então, Joss argumenta o seguinte: ele defende a existência de Deus com base em argumentos filosóficos e científicos. Ele apresenta um argumento cosmológico que afirma que o universo teve e deve ter uma causa, e essa causa é Deus. Então, Joss também discute o argumento moral, sugerindo que a existência de uma moralidade objetiva implica a existência do legislador moral. Ele também confronta Hudson sobre a ideia de que a ciência e a religião são incompatíveis, defendendo que muitos cientistas renomados acreditavam em Deus. Ou seja, Josh refuta o professor, refuta o ateísmo. Então, os debates entre Hudson e Josh ilustram a importância de criar um espaço onde os ideais e pensamentos opostos possam ser discutidos abertamente. Eles mostram que, ao confrontar nossas crenças e se criar um desafio, por ser de diferentes perspectivas, pode aprofundar nosso entendimento e fortalecer nossas convicções. Então, de fato, existe também uma necessidade de debates, tá? Sem debates, a apologética não funciona. A apologética não tem a sua função, né? É preciso ter debates para a apologética poder funcionar melhor. Bem, existe a importância de debates científicos e filosóficos teológicos sobre a existência de Deus. Infelizmente, hoje nós temos uma época que as pessoas não mais buscam é, é, fazer pesquisa, fazer estudos, fazer análises filosóficas, científicas sobre a existência de Deus, né? Mas por que isso seria importante, principalmente dentro da universidade? Bem, seria muito importante e benéfico para as escolas, universidades e outras instituições educacionais estabelecer debates, pessoal, científicos, filosóficos e teológicos sobre a existência de Deus. Esses debates teriam várias vantagens. Então, é tanto que permitiria a própria evangelização. Ou seja, imagine uma universidade que chamasse pastores, né, chamasse presbíteros, professores da escola dominical, que sabem do assunto e fossem debater, defender a fé cristã de forma respeitosa, que respeite as regras, né, enfim, todo aquele processo. Seria interessante isso, mas parece que isso não vai acontecer nem tão cedo. Mas a gente pode trazer aqui para vocês rapidamente, alguns benefícios de ter debates sobre a existência de Deus na universidade. Primeiro seria o desenvolvimento do pensamento apologética e do pensamento crítico. Segundo a promoção do diálogo da interdisciplina, né, o respeito à diversidade de pensamento e também o fomento ou a busca pela verdade. Então, esses são alguns elementos importantes que poderiam fazer as pessoas parar um pouco e procurar respostas necessárias para a sua vida, né? Então, desenvolvimento do pensamento crítico ou desenvolvimento da apologética seria o que nesse sentido de manter uma importância nos debates? É o que? Bem, seria o estabelecimento de temas profundos como a existência de Deus, incentivando
os estudantes a pensar criticamente e a questionar suas próprias crenças e considerar novas perspectivas, né? Ou seja, criar, né, um diálogo saudável em que as pessoas possam realmente se perguntar: Deus existe? Se existe, por que nós não estamos vivendo conforme a sua palavra? E se estamos vivendo de forma certa, né? Sobre a promoção do diálogo interdisciplinar. Isso tem mais a ver com pessoas que já trabalham na universidade, né? Na universidade, que deveriam também perceber que, ao integrar diferentes disciplinas como filosofia, teologia e ciência, nesses debates promoveria um diálogo interdisciplinar que pode levar a novas compreensões e certos desenvolvimentos, né? Também poderia criar respeito à diversidade de pensamento. Tais debates ensinam a estudantes a respeitar as crenças e opiniões dos outros, mesmo que sejam diferentes de suas, e a engajar-se em discussões respeitosas e construtivas. Ou seja, isso é importante, saudável, que a projeto pudesse ter espaço nas universidades, né, para criar aí na verdade um respeito, né, não exatamente uma aceitação, certo? A busca pela verdade. O projeto também trabalha isso. Então, o objetivo desse ponto aqui é o seguinte: é, mostrar que o debate acadêmico deve ser a busca pela verdade. Discutir a existência de Deus é uma questão que toca o cerne da nossa compreensão da vida e do universo. É uma forma de buscar essa verdade de maneira mais completa. Então, pessoal, basicamente tudo isso nós estamos vendo no filme, né? E como a apologética pode se desenvolver melhor nos campos universitários, tá? Não que a apologética somente sirva para os campos universitários, mas a apologética serve também para debater conceitos, tá? Quando elas estiverem querendo, né, fazer perguntas a respeito do cristianismo, né? Então, a apologética realmente ela tem toda essa abrangência, né, para a gente poder perceber e ampliar nosso ponto de vista. Bem, Deus não está morto, né? Isso nos faz lembrar da importância de defender nossas crenças, mesmo em face de oposição. O filme, destaca a necessidade de um diálogo aberto e honesto sobre questões fundamentais como a existência de Deus, promover debates sobre esses temas em ambientes educacionais não só enriquecem o conhecimento, mas também fortalecem o entendimento mútuo, encorajando o respeito e a busca conjunta pela verdade. Tais debates são essenciais para o desenvolvimento intelectual e espiritual, contribuindo para a formação de uma sociedade mais informativa e equilibrada. Bem, pessoal, isso aí foi o que a gente pode entender do filme, né? E como a projeto se desenvolve. Na outra parte desse vídeo, eu quero falar um pouquinho sobre a projeto evidencialista, né? O que é isso? A projeto evidencialista, basicamente, é o que permeia o filme, né? É o seguinte: é a abordagem da defesa da fé cristã que enfatiza o uso da evidência histórica, científica e filosófica para demonstrar a veracidade do cristianismo, a existência de Deus, diferente de outras abordagens apologéticas que podem depender de pressupostos teológicos ou filosóficos. A evidencialista busca apresentar provas objetivas e empíricas que podem ser verificadas por qualquer observador racional, independentemente das suas crenças prévias. Então, a apologética evidencialista ela tem sua origem basicamente no seguinte: no iluminismo, quando o foco do empirismo e na razão começou a mudar a maneira como as pessoas pensavam sobre a verdade e o conhecimento. Os apologistas do século XVI e XIX, como William Paley, em sua teologia natural, utilizam argumentos baseados no design e na complexidade do universo para defender a existência de Deus. Paley, por exemplo, é um famoso por sua analogia do relógio, onde argumenta que a complexidade do mundo natural aponta para o Criador inteligente, assim como o relógio aponta para o relojoeiro. Não só o William Paley ele é adepto desse aspecto da apologética evidencialista, mas James Orr e Craig Pinnock também são adeptos desse pensamento. Então, são figuras importantes na tradição apologética evidencialista. James Orr foi um teólogo escocês, conhecido por sua defesa do cristianismo ortodoxo
contra os desafios do modernismo. Or acreditava que a fé cristã poderia ser defendida racionalmente através de uma análise cuidadosa das evidências históricas e científicas. Ele argumenta que a narrativa bíblica, quando adequadamente compreendida, é consistente com as descobertas científicas e oferece uma explicação mais satisfatória do mundo do que alternativas seculares. Por sua vez, Clark Pinnock, por outro lado, foi um teólogo canadense que começou sua carreira como um calvinista conservador. Mais tarde, é, se tornou um defensor do teísmo aberto e de uma abordagem mais inclusiva do cristianismo. Pinnock enfatiza a importância de usar a evidência para demonstrar a verdade do cristianismo, mas também reconhecer a necessidade de uma fé viva e experiencial. Ele argumenta que a razão e a experiência espiritual não são mutuamente exclusivas, mas se complementam na busca pela verdade. Então, assim, nós, dentro dessa apologética evidencialista, podemos dizer com toda convicção que a ciência e o cristianismo são compatíveis entre si. Dentro dessa abordagem na apologética evidencialista, nós temos como um dos grandes argumentos o argumento cosmológico de Kahneman. Esse argumento é uma das formas mais conhecidas dos argumentos cosmológicos sobre a existência de Deus, né? E esse argumento foi popularizado pelo filósofo William Lane Craig, mas suas raízes remontam a filósofos islâmicos medievais como Al-Ghazali. O argumento é formulado da seguinte forma: esse argumento cosmológico de Kahneman diz o seguinte: tudo que começa a existir tem uma causa. O universo começou a existir, portanto, o universo tem uma causa. Então, a partir dessas premissas, o argumento sugere que a causa do universo deve ser algo que não tenha começado a existir, ou seja, deve ser eterno, imaterial, poderoso e pessoal. Essas são características que os teístas atribuem a Deus. O argumento cosmológico de Kahneman defende a existência de Deus, é a melhor explicação para o início do universo, oferecendo uma base filosófica para a crença no Criador. Concluindo nosso estudo nessa noite, pessoal, nesse dia de hoje, podemos dizer o seguinte, que a apologética evidencialista e suas raízes no iluminismo, por exemplo, desenvolveu posteriormente por teólogos como James Orr, Clark Pinnock, oferece uma abordagem que busca harmonizar a fé cristã, a ciência, a razão e a evidência empírica. Ela argumenta que o cristianismo não apenas é compatível com a ciência, mas também fornece a base filosófica necessária para a existência do universo ordenado, inteligível. Então, o argumento cosmológico de Kahneman, em particular, destaca a plausibilidade da existência de Deus como a causa do universo, demonstrando como a apologética pode usar argumento filosófico para, portanto, assim, defender o cristianismo, a existência de Deus e a fé cristã. Pessoal, eu agradeço a oportunidade, o privilégio de poder aqui ministrar aqui esse estudo na faculdade, livro de teológica Bereanos, tá? É um prazer participar desse grupo de pessoas e estar com vocês desenvolvendo, aprendendo mutuamente conteúdos como esse que podem nos enriquecer. Espero que todos estejam realmente com saúde, em paz, para poder estudar e aprender cada vez mais assuntos relevantes, importantes e sadios para nós, né? Então, agradeço a vocês, continue estudando, continue pesquisando, tá? Forte abraço, um abraço a todos, até o próximo vídeo, tá certo? Até breve.